Neste apartamento aparentemente comum, uma tragédia se desenrolou. E você não está sozinho. Este é Blasfêmia, o novo jogo de terror brasileiro que mistura horror psicológico com enigmas sombrios. E prepare-se para sentir o medo na pele e na alma. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E prepara o coração, porque hoje a gente vai entrar na história do novo jogo de terror brasileiro, Blasfêmia. Desenvolvido pelo estúdio nacional Nakashima Studios, lançado em junho de 2025. Muito recente. E esse jogo, gente, por mais recente que seja, já acumula várias críticas positivas e é em média 90% na Steam. Com uma ficção arraigada em temas de tragédia familiar, entidades sobrenaturais e atmosferas opressivas. E não é só mais uma casa mal assombrada comum, como a gente vê em vários jogos de terror genéricos por aí, mas é um reflexo de um trauma contado quadro por quadro. A história é a seguinte: o jogador está preso em um apartamento, local de tragédia, e sente a presença de uma entidade sinistra. A narrativa é contada por meio de pistas, diários, gravações, objetos e memórias. A tragédia aconteceu na meia-noite de quarta-feira. A esposa havia chegado tarde do trabalho e estava visivelmente irritada. Segundo testemunhas, uma discussão fervorosa entre pai e mãe aconteceu minutos antes do assassinato brutal. Os passos da vítima lutando pela sua vida eram acompanhados pelos gritos do pai, repetidamente a chamando pelo primeiro nome. A única filha do casal interviu na altercação e acabou pagando um preço muito caro. Relatórios sugerem que antes de atirar a própria filha pela janela da sala, o pai quebrou os braços e pernas da esposa. Antes que ela sequer pudesse gritar de dor, estrangulou o seu pescoço. O corpo da mulher foi encontrado ainda naquela noite, dentro do refrigerador da cozinha. A filha morreu no momento do impacto e o estado do corpo sugere que o pai a tranquilizou, alegando que tudo não passava de um jogo. Enquanto estava com a guarda baixa, foi empurrada de surpresa para o seu fim. Relatos de vizinhos ressaltam que a relação entre os membros da família não era boa. Era cotidiana a rotina de discussões que frequentemente acabavam em brigas. A filha era introvertida e não conversava muito na escola. Nos seus pertences pessoais, a polícia alega ter encontrado materiais que sugerem interesses macabros. Outra família em uma cidade vizinha teve um fim trágico no mês passado. Um homem teria utilizado uma arma de fogo para assassinar sua esposa e os 2 filhos mais novos. Em ambos os crimes, os autores eram pais. A polícia afirma que não há relação entre essa onda de casos, mas que há a possibilidade de existir conexão com algo maior, como a taxa de desemprego. O ambiente é artesanalmente construído, rico em detalhes que contam a história de todos os moradores que já passaram por lá. A cada cômodo, cada móvel há uma história e uma presença. Sabe-se lá de quê. A jogabilidade desse jogo é um tanto quanto simples. Perspectiva em primeira pessoa, focada na exploração. E sem armas, e o jogador é indefeso, depende de sua inteligência, silêncio e resolução dos puzzles. Que para quem não sabe, é uns joguinhos que a gente faz para passar de fase em alguns jogos. Itens e pistas desbloqueiam áreas. Acertar puzzles está ligado à progressão e sobrevivência nessa casa. Isso em combate direto, tensão constante por inimigo, que se torna mais forte com o tempo. Já quero falar um detalhe, que esse é o primeiro jogo de terror que eu vejo que não tem um combate em si de luta ou de armas. O jogo te dá uma tensão desde que começa até o momento que termina. A atmosfera desse jogo é incrível, com gráficos realistas, mas simples e iluminação suave que geram atmosfera opressiva e claustrofóbica. Com áudios naturais, rangidos, passos, suspiros, amplificam ainda mais o terror nesse jogo.
e com um tema psicológico com referências a crime, SUS e traumas emocionais. Os puzzles também são deveramente simples, mas tornam um jogo muito especial, com quebra-cabeças que envolvem mexer em câmeras, manipular luz e encontrar códigos antigos. Com a exploração reforçada pela decoração ou a narrativa ambiental, nem tudo é evidente logo de cara. Cada solução de puzzle revela um fragmento da história, só um pedacinho dela, aproximando de um possível escape da loucura. E no meio do jogo, a tensão aumenta conforme a entidade se aproxima, e tem jumpscares sutis, uma presença fugidia nos cantos escuros. Eu nem contei, o terror desse jogo, ele é mais a freira, do filme A Freira, que eu até falei nesse canal. Tá aqui nos cards se você quiser olhar. E utiliza um jump tension, em inglês, né, onde o medo é antecipado, mas não explícito. Efeitos visuais, piscando a aviso de risco de epilepsia. Picos de terror acontecem em lugares pequenos, corredores estreitos e quartos fechados. E uma coisa que eu quero elogiar nesse jogo, eu vou falar alguns pontos positivos aqui pra vocês, rapaziada. Um dos pontos positivos é que ele não precisa de muitos jumpscares, igual vários e vários jogos de terror genéricos e clichês que a gente vê por aí, que dão um susto na cara, a gente vê que tem susto. Só que nesse aqui, não tem quase nenhum jumpscare, mas você tem uma tensão do começo até o final do jogo. Esse jogo, ele não precisa de jumpscare para você conseguir fazer as coisas. No momento que você vai passando no jogo, você vai ficando com tensão. Você espera um susto, mas não tem susto. Quando tem, você bate um desespero que, rapaz, você fica muito desesperado. Não tem muito jumpscare, mas quando tem, rapaz, é muito assustador. Esse jogo traz uma mensagem muito boa sobre culpa, trauma e memória, traduzidos em ambiente e enredo. E objetos como fotos de família, carta inacabada, criam conexão emocional com as vítimas do apartamento. O horror psicológico brasileiro foca não em monstros, mas no medo humano, psicológico e cotidiano. É por isso que esse jogo funciona muito bem. Porque ele não precisa de monstros para te dar susto. Ele não precisa de entidades, ele não precisa de jumpscare para te deixar tenso. Não precisa de uma hora de tensão para te deixar tenso. Na hora que você começa o jogo, você já começa tenso, achando que alguma coisa vai acontecer rápido, mas não acontece. Acontece devagar e devagar. Outro ponto positivo é a história do jogo. Uma história muito bem construída, inclusive, que eu acho que ela funciona realmente muito bem para tudo que é tipo de pessoa que gosta de jogo de terror. Porque é uma história muito simples, mas ela é muito boa, funciona muito bem. E o plot twist no final é incrível. Agora eu quero falar um pouco das curiosidades extras desse jogo. Apesar do nome parecer espanhol, Blasfêmia é 100% nacional e mesmo alguns jogadores estrangeiros só descobriram isso depois de se surpreenderem com a qualidade. O jogo não está ainda presente no Metacritic por falta de críticas de especialistas, e isso tende a mudar com o tempo. E se esse jogo continuar sendo bem avaliado, não vai demorar muito. E, gente, graficamente, o jogo é muito bonito. Os sustos acontecem em momentos bem específicos, e se você vacilar, vai tomar susto sim, mas nada forçado. E também vale destacar a autenticidade do game nacional, superando muitos títulos independentes. Ele é ideal para fazer Soma, Lies of Ear e Observer, que gostam muito do Story Driven sem um combate. E, gente, apague as luzes, use fones à noite para a experiência total. Quero encorajar vocês aqui. Sério, apaga a luz e fica assim, ó. Vai ficar assim, gente. Bota um fone, vai ficar muito bom a sua jogabilidade, você vai se sentir no jogo literalmente. E no final do jogo você escapa do apartamento. Mas a culpa, a tragédia ainda esconde nas paredes. Como você se sentiu? Deixe aqui nos comentários abaixo para eu saber a sua opinião. E esses pontos que eu citei em vídeo destacam o que tornam Blasfêmia um título tão especial. Um horror com alma nacional, equilíbrio entre realidade e o sobrenatural, e respeito à inteligência do jogador. Quer saber mais sobre os segredos escondidos no apartamento, referências
curiosidades e easter eggs perdidos no jogo, bastidores da dublagem ou técnicas da demo, comenta aqui embaixo, porque talvez eu traga em vídeo. Talvez não, eu vou trazer em vídeo. E de novo, a avaliação do jogo foi muito positiva. E no Steam é Very Positive, com 92/100, a partir de 145 críticas. Um excelente desempenho para um título de indie brasileiro. E a sua popularidade também aumentou muito. E atingiu um pico de 39 jogadores simultâneos em junho de 2025, no mesmo mês que lançou, e com média de 12 jogadores mensais. Impressionante para um jogo independência nacional. Porque pra quem não sabe, o jogo brasileiro não é tão bem reconhecido assim. Mas nesse caso foi muito diferente. E se eles forem espertos, eles podem fazer uma saga desses jogos como Supernatural. E fazer várias e vários jogos me dando casos sobrenaturais. Tenho certeza que vai ficar muito da hora. E gente, pra quem pergunta se esse jogo tem demo, sim, ele tem demo. Ela foi disponibilizada dia 23 de maio de 2025. Permitindo que os jogadores testassem o suspense antes do lançamento oficial. Mas obviamente eu acho que não vai ter mais. E, gente, eu tenho certeza que se você jogar esse jogo, você vai perceber muito o cuidado que os criadores tiveram na criação da atmosfera narrativa, investigativa, tensão invasiva e originalidade do terror brasileiro presente em Blasphemia. Ele traz um ritmo narrativo e respeita o estilo do público que busca imersão real. E de novo, se vocês querem que eu faça um vídeo maior sobre esse jogo, falando de mais curiosidades, falando mais sobre o jogo, comenta aqui embaixo pra eu saber. Mas gente, acabou, né? Esse vídeo foi bom. Obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E se você quiser que eu analise outros jogos de terror nacionais sobre essa equipe de Nakashima Studios, e que se você quiser também que eu compare com clássicos do terror psicológico, comenta aqui embaixo também para eu saber a sua opinião, daí talvez eu traga em vídeo. Então, obrigado por assistir, eu sou o Jovem Crítico, valeu!